E aí? Era. Ai, doutor! Aí, como é que você tá? Fala, mestre! Deixa eu Até que ajustar o meu fim som tá aqui. falando com a lenda, hein? Hã? Até que fim tá falando com a lenda viva, hein? Tá vendo, cara? Que legal, Tava né? falando com meu irmão, mano, vou falar com o doutor Antônio, tô bom de olha, tô com culhão. Ah, eu que tenho a honra e satisfação. Só deixa eu Vamos arrumar lá, meu. né, mestre? Só deixa eu... Oi, saiu o som, volta aí. Oi, voltou? Agora Não, sim, não né? tô Foi conseguindo bonito da perguntar live, mesmo. assim, tá? Vai sem som mesmo, cara. Ah, vambora. Então, fala um pouco aí do negócio que eu acho que vai dar mais audiência que a novela Pantanal, hein? Ah, vamos lá, cara. Como é que vai ser? Você A vai treta tocando? vai correr solta aí, vamos ver, né? Quantos Vai vão ser da hora. perguntar? Vai ser bem Bom, legal. vamos lá. É, eu vou falar um pouco do que é o bruxismo de vigília Uhum. e o que aconteceu comigo depois da pandemia. O Tá. chinês lá, em vez de fritar um morcego, ele cozinhou na água e deu um BO, né? Deu BO, cara. E o pessoal meio que não soube segurar, ansiedade a mil, começou a chegar muita gente no consultório. Tá estralando, zumbido, uma dor de cabeça que não passa. Fui no neuro, no otorrino, ninguém sabe o que é, ninguém que sabe o que é. Quando começou a chegar, para mim, os casos, é avaliação. O cara Uhum. tá travando, nervoso, forçando essa musculatura. Ah, minha Sim. esposa entrou, falou, oi, Gabi. É, e, Fala, bom, Petri. para explicar para o pessoal que esse caso do bruxismo, ele vem da parafunção por causa da ansiedade, era o grande problema. Sim, Porque eu não sou psicólogo, eu não entendo nada. Então eu sim. tive que ler sobre isso, ansiedade, buscar artigo, via vídeo dos Augusto Cury para entender Uhum. e para conseguir passar. E eu queria que você explicasse para o pessoal, eu vejo o Oswaldo aí, bastante colega entrando, paciente, Olha o meu amor da aí. ansiedade, cara, porque o pessoal não sabe o que é. Não entende que a ansiedade é a parafunção, a neura da cabeça, e eu tenho que tratar algo que, assim, é secundário. Sim. Não adianta. É como se fosse uma comorbidade, né, da ansiedade. É a comorbidade. A minha assistente aí, doutora Karina, Ah, a que legal. Zangradeta, Drica. Um dia eu acerto o nome dela, ela não vai ficar brava, não. Ela recebeu hoje, ela tá feliz. E, e é difícil, porque como é que eu vou explicar? Olha, vocês apertam, vocês pressionam a bochecha, a língua numa posição, rói unha, e Sim, quando vocês menos estão esperando, porque entrou naquilo ali, um pico de ansiedade. E sim, muitos falam, eu não sei nem o que que é isso. sim. E É aí, interessante, você... se a gente for analisar, a ansiedade é um subproduto do medo. O medo é uma resposta adaptativa que todo ser humano tem. Aliás, é um mecanismo de defesa com que garantiu que o ser humano tivesse sucesso na Terra. Então, quando você imagina um hominídeo na Idade da Pedra que vai sair da sua gruta para se alimentar, ele tem medo de ser presa de um animal superior na cadeia alimentar. Esse medo faz com que ele se prepare para a ação, né? Põe ele em prontidão. O problema é que os dinossauros de antigamente, hoje é trabalho, sucesso, pandemia, contas a pagar, é isso que Rede nos... social, que é todo mundo é lindo na rede social, né? A vida Exato, dos sonhos. um mundo aí de aparência incrível, né? E aí o que acontece? Ultimamente, a ansiedade, o meu medo me faz hipotetizar situações que eu poderei viver. Né? É aquela famosa partícula adversativa e se? E se acontecer assim, eu faço assado. E se acontecer assado, eu faço assim.
E eu começo a hipotetizar situações irreais, mas as minhas reações fisiológicas são reais, são genuínas, porque elas são regidas pelas emoções que aquela ansiedade me oferece. Entendi. Aí é normal, porque nem a ansiedade me deixa em prontidão. Ele aumenta o meu nível de cortisol, o meu nível de adrenalina. Eu fico mais atento, eu fico mais tenso. Começo a ter sudorese, o tônus muscular muda, né? É, E uma psicossomatização. entendi. Tá, porque assim, quando chega para mim, o pessoal já tá e as dores de cabeça, e eu tento explicar que a força muscular, a pressão das fibras, com o tempo, essa fibra não volta, ela vai criando o que a gente chamaria de nódulos, né? Ela não relaxa. Sim. E a dor, ela aumenta a ansiedade, então. Então, é um sistema que se retroalimenta, né? Você imagina, vai, eu venho passando pelo processo de pandemia, vou ficando tenso com medo do futuro, né? Essa minha tensão faz com que a minha musculatura se enrijeça, né? Faz com que o meu maxilar se enrijeça de tal forma que me gera dores. Aí vem, né, como todo ser humano normal, começa a procurar dores na cabeça no Google. Ah, Aí já tem câncer, já tem a nevralgia do trigêmeo, tem tudo, né? tudo. E aí o cara cria o monstro que ele quiser. E a E ele mais ainda. tensiona mais ainda. Tá, e aí que vem o pior. Como Sim. ajudá-los? Que você Como pôr na cabeça que não, né? aquela tensão é a responsável por tudo, que eu não vou falar, ó, cara, ó, não é a plaquinha que vai te resolver, teu problema tá aqui. Como que você ajuda a gente aí, doutor? Tá Eu ruim o acho que negócio, né? utilizar o que nós, da psicopatologia, utilizamos. Que existe um tripé na recuperação. Né? Esse tripé consiste em ir num psiquiatra e tomar medicação prescrita específica para o problema, terapia semanal e mudança no estilo de vida. Se só tomar o remédio, não adianta, porque o remédio vai só no sintoma. Né? A terapia vai na causa, ou seja, o remédio cria um ambiente propício para a gente trabalhar a psique. E a mudança no estilo de vida, porque a ansiedade está diretamente relacionada com o estilo de vida da pessoa. Mas medicação, algumas diminuem a serotonina, né? Você pode piorar o tônus. E aí? Aí eu que fico numa roubada, porque eu vejo muito casos que vem para mim, eles estão tomando do psiquiatra, mas eu falo, você não faz terapia, não? Então, aí é que está. O que acontece, Vinícius, assim, é que o ser humano tem uma capacidade que se chama tolerância. Ele começa a tomar determinada medicação na tentativa de atenuar algum sintoma psicopatológico. Se ele não fala daquilo que ele pensa e sente, aquela medicação vai servir que nem droga. Ela alivia no momento. Daqui a pouco, a ansiedade aumenta. Ele precisa aumentar a dose para alcançar o mesmo limiar de conforto. Passa o efeito, ele vai precisando mais. Ou seja, o grande mal de quem só toma remédio é criar tolerância à medicação e piorar o quadro geral. É, geralmente eles vêm com muito. Hoje tá na moda é a sertralina, né? Uhum. Vem muita gente assim, é absurdo, tá? Eu vejo muita gente que vem falando, doutor, eu trabalho tantas horas, eu fico nessa posição, às vezes eu me curvo, a pressão do trabalho, em casa, eu tô travando, não consigo destravar. Fui no psiquiatra, porque já passei no neuro, passei no otorrino e sertralina, mas não resolve, piorou. Uhum. E o que a sertralina faz assim para chegar a esse ponto do cara chegar? Às vezes eles chegam lá, cara, parece aqueles zumbis, sabe? Eu quero resolver, eu não aguento mais, eu tô travadão, faz qualquer coisa. E aí quando você fala, olha,
A medicação não tá ajudando, tá piorando. Parece que você tirou a única coisa que ele achava de conforto. A chupeta dele, né, Vinícius? Tira a chupeta da Não, a criança. gente vira o inimigo número um, porque você fala, olha, preciso tirar, que nem medicamento para tirar a fome. Se Butramina chega lá, dá Uhum. danoso, mas você fala, olha, preciso que você tira isso, porque isso está aumentando o tônus e está piorando. Sim, E o psiquiatra acha ruim. sim. Mas ele tem que ter uma. Você sabe isso, eu gosto muito dessa interface que a gente está fazendo às nossas ciências, né? Eu acho que os médicos também têm que ter a mente aberta para ter essa interface, esse lugar de contato e de troca. O problema é que a sertralina é um ótimo remédio. Um remédio maravilhoso. Ele é um indutor serotoninérgico. Ele não é um psicotrópico. É até chamado remédio de velhinho, porque é utilizado mais para idosos, em caso de depressão. Né? O problema é que os médicos, não é problema, o protocolo é que os médicos começam da medicação mais simples e com menos efeitos colaterais para então ir para outras medicações. Cabe também ao paciente, no decorrer do tempo que está tomando, por exemplo, a sertralina, descrever os quadros que ele tem para o médico poder ou mudar dosagem, ou mudar a medicação. E a gente falou da sertralina. Se a gente falasse de benzodiazepínico, é pior ainda. Porque o Dá uns exemplos pra gente aí. Oi? Canelibol, Rivotril? O benzodiazepínico é todos aqueles que terminam com PAN. Lorazepam, clonazepam, diazepam, Hum, alprazolam. Né? É uma categoria de medicação que realmente... Alozopran, né? Oi? Alozopran também, né? Alprazolam. O prazolam. Ele é muito efetivo, assim. Como ansiogênico, ele é perfeito. Só que ele cria dependência. Aí que tá o problema. E aí você tem que tirar esse Anismane. O cara fica dependente de clonazepam. É. E aí ele começa a ter aumento de tônus muscular, fica dependente. E a cada vez que ele se sente travado, ele toma mais um. Cada vez que se sente travado, toma mais um. E como é que vocês fazem isso para ajudar na hora? Porque para nós, assim, ou vai para cirurgia e manda terapia, porque não tem muito o que resolver. Uhum. Tem, Ó, porque falar, você vai deixar travar, vai deixar ter tenso. É difícil, né? é muito difícil. Primeiro que é difícil, porque quando a pessoa está passando por um problema emocional, para a nossa cultura, mostrar a nossa fragilidade é algo pejorativo. Eu não aceito que eu estou doente emocional. Eu não aceito que eu estou numa defasagem psíquica. Eu encaro como fraqueza. Então eu demoro muito para procurar ajuda. E geralmente as pessoas vão procurar ajuda quando precisa chegar em você. Quando o cara já Já está... estão com dor, né? Com a dor. Eles vêm quando tem a dor, que assim, já passei em fulano, ciclano, beltrano, não resolve, passei no otorrino, não tenho nada, esse zumbido, a dor de cabeça, o neuro não achou nada, e aí geralmente é o neuro que acaba dando essas doses de medicação, né? Às vezes nem vem nem do psiquiatra, Uhum. e é muito complicado, porque assim, eu trato a dor. Essa parte eu não é a minha área, é difícil, porque eu acho legal que tem até uma moça aqui que perguntou se a fluoxetina causa dependência à sertralina também, Então, nenhum dos... e nenhum dos dois, né? Não. E é complicado pra gente, porque tem que trabalhar mesmo com um psicólogo, né? Lado a lado, praticamente, a dor, né? No caso, assim, ó, eu acho que o estágio primário do tratamento é com você, Vinícius. Você vai parar a dor. Parando a dor, a gente vai para um plano secundário, né, que é o psicólogo e o psiquiatra. E ainda tem o terciário, né, que pode ser fisioterapia e terapia ocupacional. Eu geralmente eu mando para terapia, para fisioterapia, na hora. Assim, você vai operar, vai tratar, físio, já é um protocolo de cara, entendeu? Tira a carga do que vai comer,
Eles acabam odiando, porque na hora que chega a primeira coisa, dieta pastosa até por 15 dias. Uhum. Já te olham assim, começou. Sim. Você faz terapia? Não, avaliação psicológica. Que é aquelas perguntas, né? Como você, onde você trabalha, o que você faz, você usa droga, bebida, sua rotina, seu dia a dia. Sim. E há esse protocolão. Alguns já vêm falando, olha, a dor diminuiu, mas você vê que eles são pilhadão, eles estão pilhados no mundo. Eu tive uma paciente, foi a coisa mais doida. Ela chegou no consultório e falou assim: ah, eu sou bipolar, eu trabalhava na feira com meu marido, gastei todo o salário num dia, ele me largou, mas agora eu tô curado. Só que eu não abri a boca, cara. E pra eu explicar pra ela. Não, se o cara fala que tá curado, eu já tenho medo. Sabe? Eu já fico com o pé atrás, estou curado. Então, mas como é que você vai explicar? E vai falar, olha, eu preciso de uma avaliação médica disso. Ah, não, eu já tô curada. Eu fiquei mal com o que eu fiz e eu não tô bem. E você fala, abre a boca, não abre, tá assim, Eu totalmente acho ressecado. isso faz parte da. Segundo Clemente Prochaska, que estudou os estágios da motivação, nós costumamos dizer que um paciente desse está em pré-contemplação. A pré-contemplação ela é caracterizada pela negação dos sintomas e da própria doença. A pessoa não quer falar, ela acha que está curada, que está tudo bem, que não sei o quê, sendo que a gente sabe que não está. Então, para eu tirar esse ser humano da pré-contemplação e levar para um estado de contemplação, né? Porque depois vem o estado de ação e medida terapêutica. Para eu tirar da pré-contemplação para levá-la para a contemplação, a melhor maneira é você fazer a pessoa ficar ambivalente. Sabe? Uhum. Você não vai ser assertivo, porque você sendo assertivo, ela vai criar mecanismos de defesa para continuar negando o sintoma, mas você Um pode negacionista, né? semeia assim, um pensamento. Se você está tão bem, por que não consegue abrir a boca direito? Se, Geralmente eu faço. Se você tem dor, porque se você não tem dor, tá bem porque você veio. é, é, Aí olha o meio ainda assim, ah, você é estúpido, você é mal. Não, se você não tem dor, por que você veio aqui? é. Mas é semear a dúvida, sabe? Você fazer a pessoa ficar em ambivalência. Essa é a sacada. Que nem eu E vou te dar falar, trato se procurar uma ajuda, né? eu vou te dar um exemplo bem paralelo, que não tem nada a ver com o tema, mas você vai entender da pré-contemplação para a contemplação. Tive um paciente alcoólatra, gerente de banco. Ele falava assim para mim: pô, meu, eu bebo há 40 anos todo dia, nunca tive problema com álcool. A minha filha é médica, o meu filho é engenheiro. Né? Eu falei: ah, você nunca teve problema com álcool? Ele falou: não. Daí eu falo assim: como é o nome da melhor amiga da tua filha? Qual a cor predileta do teu filho? Qual o número de sapato que ele tem? Sabe, eu jogo uma perguntinha que faz o cara dar uma desmontada. Quando ele dá a desmontada é que a gente chega com a ação terapêutica. Hum, Controle gera contra-controle. Se eu for muito incisivo numa pessoa em negação, essa negação vai ficar mais forte e robusta. então eu levanto uma dúvida nele. Isso, faz ele entrar em ambivalência. É, um, Entendi. é bem dialético, né? Um pensamento dialético. Tese e antítese. Ele vai jogar uma ideia, você joga a oposta. Para ele tentar achar o meio do caminho. Entendi. O Roberto Petrini aqui, ele perguntou como que lidar com tag. Puta, o Roberto Petrini foi meu terapeuta. Eu só agradeço a ele. Esse cara é um fera. Ô, doutor, se tiver casal e pente travado, é só mandar que eu resolvo pra você, tá? Vou de volta. Olha, fazer, vamos fazer essa dupla. Petrini, o transtorno de ansiedade generalizado, a gente tem que levar em conta que, primeiramente, tenho que cuidar da parte biológica dessa pessoa. Então, eu faço um check-up geral, vejo como é que está o organismo dela. Num segundo momento, psiquiatra, medicação adequada. Mas vocês pedem exames laboratoriais para ver o geral ou é um questionário só?
Cara, é impressionante como, quando o organismo está legal, é muito mais fácil trabalhar a psique. É muito mais fácil. Então, faz um exame geral, aí vai para um psiquiatra, e esse psiquiatra vai trazer medicações ansiolíticas, né? Ou algo do gênero, né? Porque existem medicações para dor que servem muito bem para alguns sintomas, né? Como até esqueci o nome da medicação, já eu lembro. Essa medicação bacana, né, vai te deixar ajustado, a terapia vai te enxergar, vai te ajudar a enxergar o que está iniciando essa ansiedade antecipatória, esse transtorno de ansiedade generalizada. Mas no momento de crise, a melhor coisa a se fazer é parar, né? Você para, exercício de respiração, né? Exercícios de respiração, né? E tentar desfocar do problema. Esse é o primeiro passo para o transtorno de ansiedade generalizado. E aí, terapia. Porque a gente vai perceber que os ansiosos são extremamente preocupados com situações que lhe parecem hostis, que ele cria do futuro próximo. É viver só por hoje, como dizemos. Que chegam. O duro é você mostrar isso para o paciente, não ser da área e falar: tudo isso está acontecendo, a sua dor não é tão mais física, é física, mas a culpada de tudo está aqui. Uhum. O cara Sim. te olha assim, tá, você tá me chamando de louco? É real, eu já tive paciente que olhou para mim e falou: você acha que eu sou louco? Não, não sou. Não, mas você não é. Mas o bruxismo de vigília é por causa disso. Mas Sim. você não vai raspar dente, você não tem problema respiratório, você não tem deformidade da face. Seu problema é de dia a vida pilhada que você tem. Ah, você está dirigindo, você entra numa espécie de transe, que a gente, mais quando está dirigindo, faz assim, né? Ou a língua no céu da boca, vai apertando, forçando. E é difícil, porque para a gente chegar nisso, às vezes já tive caso de paciente que chegou e já estava em crise de ansiedade, eu tive que fazer um jig de plástico para ele Sim. destravar por um tempo, para ir fazer os exames para operar e falar para o psiquiatra: ó, você vai ter que tirar a medicação e ele vai ter que entrar na terapia agora por 30 dias antes de operar. Mas E o cara não entende que isso é dor, né? eu acho que é legal você trabalhar com o conceito de comorbidade, cara. Falar assim que o que está acontecendo com você é uma doença associada, é uma comorbidade, é um efeito dual de uma doença primária. Essa doença primária é a ansiedade. E a ansiedade se trata com psiquiatra e psicólogo. Tem que ser muito didático e acolhedor. Eu sou de uma época do confronto. Só que o confronto não funciona, o ser muito assertivo. Ele fica mais agressivo. Você cria mais barreiras, né? Aquilo que Reich fala de couraças. Cria mais couraça, ele vai ficar mais defensivo. Então, quando eu acolho, você como profissional, você pode fazer isso, fazer uma pesquisa breve sobre a qualidade de vida do paciente. Geralmente eles respondem isso. Eles têm um questionário grande. Está praticando esporte? Espiritualidade como está? Como está a sua vida familiar, a profissional, a financeira? O que te preocupa hoje? São algumas questões chaves que você vai ter como manipular, ou até melhor, concretizar para mostrar para o paciente que ele precisa de uma ajuda psicológica. Isso já ajuda a gente, porque eles, relaxando por tabela, vem pra gente, né? A Maria perguntou aqui se o bruxismo e a ansiedade causa perca dos dentes. Perca óssea, causa. Você, Maria, imagina o seguinte: você está fazendo uma pressão. Toda pressão no osso, ela ocorre o que a gente chama de remodelação. Então, o osso, ele vai, principalmente os medulares, né? Onde a gente tem mais irrigação. O dente tem que ter o nervo, a polpa ali tem mais irrigação.
ela vai mudando. Só que você imagina como uma árvore, você dando pancada todo dia naquela árvore. A árvore está lá, uma figueira, vai. Todo dia você está empurrando a figueira. Todo dia você está empurrando a figueira. Vai chegar uma hora, cai a Figueira figueira. cai. Figueira cai. Aí o culpado não é o dentista, não é o fio dental, não é a escova de dente, você não vai fazer implante. Porque Hum, você ainda tem o bruxismo da depressão, da sim. ansiedade. E Não, aí a pessoa. O duro é isso, eu não sou doido. Não, você não é doido. Você tá com um problema que não tá conseguindo resolver sozinho. E aí que entra aquela coisa, aquele impasse. E agora? sim. Entendeu? Mas você sabe, assim, hoje é muito comentado, né, cara, que a ansiedade e a depressão são os males do século. É trazer para um lugar comum, é não fazer disso um fenômeno. É Eu trazer acho que ela sempre teve, né? Ela foi mais divulgada na pandemia. Né? Você vê que hoje tem convênio só para saúde mental, né? a pandemia foi um divisor de águas, né? O É, o isolamento. bruxismo mesmo. Quando eu fiz minha pós, eu falei, não vou ganhar dinheiro com isso nunca. Uhum. Vou continuar bucomaxilo, não vou ganhar, não vai entrar um paciente com dor. Veio a Ah, pandemia, mudou, né? Aquilo que eu fazia de deformidade de face, mudou. É 50 casos novos mês de dor fácil. sim, com certeza. E eles vêm travado mesmo, né? E para explicar que vem esse problema da saúde mental, depressão. E você já teve algum caso assim que já te chamou muito, muito a atenção? Você vê o cara inteiro travado, Foi o que catatônico, o, quer dizer. o TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, o cara não consegue andar. Ele fica travado na posição que se encontra. Ele não consegue. Sabe? Tanto é que os fisioterapeutas têm que ir puxando eles devagarzinho. Tem que ir puxando. Agora é importante salientar o quanto o exercício físico é importante para esses quadros. Porque a ansiedade é um acúmulo, né? Estou me carregando emocionalmente. Eu tenho que ter um momento de descarrego, né? De dispersão emocional. Essa dispersão emocional pode ser muito efetiva com a prática de esporte. Mas não é praticar esporte assim, fazer por fazer. É quase que beirando a exaustão. Sabe quando você sua, quando aumenta a frequência cardíaca, porque aí você produz serotonina, dopamina, ocitocina. Teu organismo fica mais equilibrado e dá vazão à ansiedade. Isso é comprovado cientificamente. Arte, fé e esporte são ótimos remédios, né, auxiliares para a ansiedade. Entendi. E pessoas mentirosas, geralmente a gente descobre pela família. Usa drogas, bebidas. Como é que você faz uma hora dessa? Porque eu já tive caso de um rapaz, ele chegou assim no consultório. Ah, Tá? Tremendão, loucão. Não, não uso nada, não uso nada. Minha irmã é médica, radiologista, eu não tenho nada, não tenho nada. E papo vai, papo vem. Pô, eu faço sertralina, uso uns outros remédios que eu não sei nem falar o nome. E o que vocês fazem? Porque na minha hora eu chego e falo, olha, eu posso entrar com uma placa, mas vai ter que tirar muita medicação. quando o Eles cara vêm muito com do Rivotril, né, os fãs. sim, o cara, o dependente químico, Vinícius, como você também é da área da saúde, você tem que ser assertivo, cara. Eu sei que você é dependente químico. Você tem que Você tem, pegar no cheiro, né? Tem que você ter tem claro para isso, né? Olhar, saber puxar. isso que você está me mostrando da tua mão, isso é síndrome de abstinência. Ah, E eu, geralmente eu sou sincero, eu falo, se você tiver escondendo e precisar operar, você vai morrer na mesa de cirurgia. uhum, Vai entrar um propofol, vai entrar um anestésico, o respiratório, uma droga, vai descompensar, aquilo vai absorver rápido, você vai entrar em taquicardia que fica lá mesmo. sim, sim.
E eu falo, você assinou aqui que você não usa nada, eu tô isento de qualquer problema. Mas é aquilo que a gente falou, existe um preconceito muito grande, sabe, Vinícius? Quando a gente fala em dependência química, por exemplo, a dependência química é a única doença que não causa compaixão. Eu falo isso porque eu trabalhei com pacientes terminais e houve uma situação interessantíssima. Tinha um paciente aqui morrendo de câncer. Tinha um paciente aqui que convivia com HIV e estava em fase terminal. E tinha um dependente químico aqui, que ele entrou no hospital, nunca me esqueço. Ele foi fumar o crack dele, um cara pediu um pedaço. Ele Oi? falou, ah, não vou te... Aí ele fumou. No que ele olhou para trás, assim, o cara veio com um facão. Deu na mão dele que o cara entrou com a mão assim presa pela pelinha assim no hospital, sabe? Os médicos fizeram o que podiam fazer, mas ele entrou em septicemia, estava em processo de morte. No leito do cara com câncer, a família toda comovida, algodão doce, bala, bolo, bexiga, tadinho, é tão jovem, vai morrer. No leito do rapaz que convivia com HIV, tadinho, tão jovem, bala, bexiga, bolo, festa, aquela coisa toda, uma comoção familiar. No leito do dependente químico, isso no dia de visita, só estava a mãe dele falando: você está aí porque você é vagabundo, você está aí porque você não faz nada, você está aí porque você usa droga. Mas eles não Então, procuram também por problemas de histórico familiar? grande. Oi? Histórico familiar. Sim. Que nem Porque um exemplo. Uma pessoa que a mãe, na gravidez, alcoólatra, nem aí pra vida, vivendo nos botecos, a criança nasce, tem a vida dela, ela acaba sendo adotada, mas ela pode vir a ser um alcoólatra futuramente por causa do período gestacionário. com certeza. Existe Usuária de medicação, principalmente os ansiolíticos, você acha que eles podem no futuro? e já é comprovado cientificamente que o consumo de qualquer substância, desde cigarro, substâncias ilícitas que sejam psicoativas, eles alteram o RNA do DNA. Então, esse RNA que é alterado, ele é passado de geração em geração. Putz, Um forte fator genético. Ele é geracional, por exemplo. Meus pais são alcoólatras, os filhos podem não ser e os netos poderão ser. carregar isso no RNA. É, exatamente. E pepino, hein? Do grosso. E como é que vocês explicam isso para uma família? Porque no meu caso, tudo bem. O cara chega com dor travada, é um dependente. Às vezes a gente sabe, não tem o que fazer. Eu vou lá, a gente opera, trata com placa, trata com fisioterapia, alguns exercícios, mas acaba casando, porque eles vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam, né? Eu já tive casos de pacientes com problema mental esquizofrênico, outros que eu não sei nem o que tinha, mas assisti, vi o mundo. Uhum. Falava coisas que eu falava, meu, cara, não é assim, você não precisa botar fogo em ônibus, entendeu? E o cara chegava assim, tinha gestão normal, tinha gente que chegava com a mão assim já. E falava, travei, e eu falava, vai ter que operar, não tem mais o que fazer, tua articulação acabou. Você forçou tanto que você jogou ela pra frente e tá aí matando. Uhum. É interessante que o que fazer, né? Eu acho muito legal, assim, sempre primeiro as primeiras coisas, sabe? Então, a primeira coisa a fazer é acolher e tratar o paciente. Tirador, né? Acolher e tratar o paciente. Depois que ele tiver acolhido e tratado sem dor, a sensibilização familiar é sensibilizar a família. Olha, isso está acontecendo por conta disso, disso, disso. É trazer para a equipe a família. É mais fácil pessoas simples ou mais estudadas? Porque eu vejo no meu consultório, é meio louco, mas parece que as pessoas com menos instrução acatam mais fácil. Mas é com certeza. Os outros, eu acho que eles são meio céticos. Eles pensam assim, vai, eu fiz direito, eu sou advogado, eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou não sei o quê. Ah, mas Antônio, o que você está falando é mentira. Eu vou te contar um segredo. A presunção de sabedoria
é o início da ignorância. O cara que pensa que sabe alguma coisa não sabe nada, porque ele se prende a um conhecimento velho e pré-estabelecido. Ele não se abre para o novo. Então, quando o cara pensa que é alguma coisa porque atingiu o nível acadêmico, ele se fecha para todas as outras possibilidades que ele poderia vir a ser. Ele se fecha, né? Por exemplo, segundo a cultura judaica cristã, Deus se apresenta da seguinte maneira: eu sou o que sou. Quando ele fala eu sou o que sou, ele pode ser qualquer coisa. Agora, quando eu chego e falo assim, eu sou dependente químico, né? Esse predicado que eu coloco na minha vida, ele impossibilita todas as outras possibilidades que eu poderia ser. E assim funciona com a vida também. Se eu falo a vida é difícil, a vida será difícil. Você pôs na cabeça que ali só vai ter dificuldade, né? É, porque você já atribuiu o adjetivo. Eu já tive casos de paciente que falava, pô, eu cresci ouvindo da minha mãe que nada que eu fazia servia. Uhum. Tipo, nada, assim, eu sou a Cinderela, mas a madrasta malvada era minha mãe. Meu pai, meu cachorro, meu vizinho, meu tio, meu coelho. E por mais que você trate, não vai, né? Às vezes aí a pessoa precisa da aprovação daquela pessoa para poder começar um tratamento. Sim. Aí já são outras relações psicopatológicas, né? Porque você falou de um caso, por exemplo, que pode ser codependência, né? A pessoa vive em função do problema que o outro lhe oferece, ou pode ser uma relação neurótica. Uma relação neurótica é aquela que, por exemplo, quando eu não consolido os meus laços afetivos com pai e mãe, inevitavelmente eu procurarei pessoas iguais, meu pai ou minha mãe, para me se relacionar. Ou seja, eu fico vendido, né, a um relacionamento neurótico. Na verdade, você não busca um relacionamento, você busca um afeto que você não teve, é isso. Você busca uma história para terminar. Você busca uma história para terminar, porque você não terminou a história com o teu pai ou com a sua mãe. O que você faz uma hora dessa? Cara, é Os muito, dois sentam frente a frente para uma cariação. é muita, é muita terapia. Primeiro é acolher, como sempre. Coletar informações do histórico de vida, analisar a personalidade e os mecanismos de defesa que essa pessoa tem. Ela pode Para do nada ficar pilhada, nervosa, xingando o mundo, e você fala, pô, é uma pessoa super calma. quando você desvenda a personalidade e os mecanismos de defesa de uma pessoa, você tem ela na tua mão. Mas para isso é necessário muito conhecimento técnico, né? A gente tem que estar estudando o tempo todo e sabendo fazer o questionamento socrático de maneira adequada. Você vai questionando, você vai levando a pessoa para lugares. E esses lugares, no final da história, Vinícius, o próprio paciente te fala o que deve ser feito. Ele mesmo se abre e fala, acho que eu vou seguir esse caminho, vai ser assim, vai ser melhor. É que é como se ele não conseguisse traduzir em palavras. Mas ele sabe inconscientemente aquilo que ele deve fazer. E quando eu falo aquilo que a gente chama de livre associação, né, as ideias vão tomando forma. A conversa sempre será o melhor caminho. De medicação, no última instância. A medicação é importantíssima, não dá para Você dizer. já chegou a algum caso aí? Mas o problema é que quando vocês entram com a medicação, vocês podiam pelo menos só procure um especialista em dor, né? Porque vai vir. Sim, mas se o profissional for habilitado e ético, é isso que ele vai fazer, Vinícius. Agora, se o cara só quer o Tem dinheiro, muitos casos, cara. Eles vêm assim, passei no psiquiatra porque eu tenho depressão. não, Parece que todo mundo é depressão. Não pode ser um tag? pode, pode. Mas aí é que tá.
As instituições que mais adoecem o ser humano, por incrível que pareça, são hospitais psiquiátricos e escolas. Você pega um índio, um molequezinho de índio, que sobe árvore, cai da árvore, cutuca os bichos, dá pedrada, pula no lago, acorda de madrugada. Esse menino, em pouco tempo, vai virar pajé ou cacique. Agora, se Uhum. um menino numa escola tradicional, ele tem déficit de atenção com hiperatividade. Se você entra em um hospital psiquiátrico, inevitavelmente você sairá com um diagnóstico. O problema é que as pessoas não entendem que tem que eleger um bom profissional e ficar com este bom profissional. Dá um tempo, né? Que nem mecânico. Você pega um teu carro, você leva no mecânico. Aí você leva em outro mecânico. Aí você leva em outro mecânico, vai ficar bom. Não, só vai piorar, porque um vai falar uma coisa, vai mexer, o outro vai mexer na outra. Tem que ser meio que fiel, né? E com a saúde mental é a mesma coisa. A gente percebe que as pessoas vão pulando de médico em médico, de psicólogo em psicólogo. É, vem muitos que falam assim, ah, eu passei com 4, passei com 5. Quanto tempo? Você fez 3 sessões e não deu certo. Sim, sim. Eles chegam lá assim, abre a boca. Aí quando você força, aí você fala, tem que operar. O cara já acha que você piorou tudo, entendeu? O cara não dorme, fica mandando mensagem, porque viu no Google o vídeo, Sim. né? Mas, e é engraçado que a gente tem que levar em consideração que quando a pessoa vai buscar um médico, ela já sabe mais ou menos, porque pesquisou em navegadores, aquilo que ela tem, o remédio que precisa. Então, a pessoa vai procurar o profissional de saúde mental, ele já vai induzir o profissional a dar a medicação que ele deseja. É, muitos chegam lá igualzinho também, ó, você tem que fazer esse tratamento. Eu falo, por que esse? Eles Quem simulam, falou que tem que ser? eles simulam sintomas que às vezes não existem. É, é complicado. Tem uma pergunta aqui, peraí, do Roberto também. Como lidar com os defeitos de caráter, que é uma defesa das fraquezas dos pacientes? Oh, gostei dessa pergunta. Como lidar com os defeitos de caráter que são mecanismos de defesa? Peraí. Não, das fraquezas. É uma defesa, das fraquezas. Olha, a gente tem que ter bem claro algumas coisas. Se é defeito de caráter não tem jeito. É transtorno de personalidade, isso aí? Caráter defeituoso será defeituoso para sempre. É que nem você pegar uma peça que veio de fábrica defeituosa. Ela será defeituosa até passar por uma reciclagem e fazer de novo. Então, se for defeito de caráter, primeiro, o cara tem que ter muita boa vontade em querer mudar. É Muita boa vontade. difícil. Muita mente aberta de aceitar direcionamento. E viver uma vida virtuosa. Ele Agora, pode se fazer de santo por um tempo e. também tem os desvios de caráter. Os desvios de caráter é aquela situação em que eu desenvolvo um comportamento inadaptativo em função de uma experiência vivida. Quando é um desvio, eu vou na situação problema, resolvo e ele volta para o caminho natural. Já teve caso de paciente assim, que nem eu vejo alguns que chegam lá e falam, ah, eu vou fazer um tempo. Ele faz um tempo. Sim. 1 mês, 2, 3, 4 meses. Depois volta. Cadê o tratamento? Ah, não, abandonei. Mas é assim, o que mais tem é isso. Vai e volta, fica oscilando, né? É... O ser humano, né? Protágoras já dizia isso, que o ser humano é a medida de todas as coisas. Quando Protágoras fala que o ser humano é a medida de todas as coisas, ele já está mostrando a natureza egocêntrica do ser humano. Quando o ser humano vai para um profissional de saúde mental ou qualquer outro profissional de saúde, ele escuta o que o profissional fala até o momento em que lhe interessa. Porque quando ele se sente minimamente bem, a maioria aborta o tratamento. Abandona, né?
Abaixa. Tem muito isso. Começa o tratamento, aí quando volta você perde o exame, piorou. Né? Aí regride Aí tudo. acha ruim, porque fala, como eu piorei? Né? Não terminou. E agora tem um que você falou de escola aí, tem até a Cacau aí, que é minha amigona do coração. Foi o pitbull da minha filha por um tempo, né? Ah, Devo muito a ela. ah, Ela sabe porque eu chamo ela de pitbull, pitbull anjo, né? ah. Galerinha da escola, vem muito também adolescentes. Fonão de ouvido, celular na mão, emburrados e cara feia. E senta com os pais que parece que está sentando ao lado do promotor que está apontando o dedo para eles. Sim. Com ódio, né? E não faz exercício, passa o dia em casa no celular, não faz outra coisa, e você vai ver, eles estão literalmente travados, já com degeneração condilar, distensão do retrodiscal, o famoso zumbido no ouvido, a pressão. E eles, eu acho que está mais difícil. Eu sinto muita dificuldade de trabalhar com essa turma da escola, o adolescente, porque parece que eles relutam. Eles acham que com o celular eles têm tudo para resolver e eu não consigo, não dá para tratar. E os pais parece que estão ali sendo promotor criminal acusando. Mas isso é um retrato social. Crianças chegam lá tomando. Eu já tive caso de criança tomando Ritalina, cara. Eu trabalho Ah, aqui. mas tem TDAH. Seu filho faz um futebol, faz uma natação, um balé, uma arte marcial, qualquer coisa. Não, é o dia no celular. Parece que eles não abrem a janela para ver o sol, cara. Mas isso é geracional, Vinícius. Não vai ter como. Isso é uma constatação fática e não temos esperança que isso mude. Não, eu vejo assim. É uma geração que eu até brinco. Garantiu a faculdade da minha filha. Uhum. Minha filha só tem 3 anos. Porque é uma geração que eu vejo assim: dor, tudo toma remédio e celular. Mas E bebida e narguile. o maior problema está na família. Eles são efeito. Eles não são. Eles mandam calar a boca, fazem cara feia. Parece que o pai tá falando assim, ó. Mas tá Mas, vendo ali a boneca do exorcista, cara. E eu falo, ó, mas o problema tá aí. Teu fone, pressiona e joga pra frente. Desloca, força. E parece que você tá tirando de algo que não pode ser tirado. Você tá tirando a chupeta do bebê, você tá tirando o celular do adolescente. sim, mas aí é que está. Existem coisas importantes, existem coisas urgentes. Existem vontades, existem necessidades. Como eu lido com isso é que é o diferencial. Quando aquilo que é supérfluo se torna necessário para mim, que nem o fone de ouvido e o celular, eu não estou bem, já preciso de ajuda. Mas o erro também é geracional, porque nós vivemos um momento onde o sucesso é a meta, eu tenho que ter sucesso, tenho que ter uma carreira. Então, o que Você tem que ter a acontece? vida linda nas redes sociais. Eu vejo a Ah, molecada hoje, assim, ai, eu vi, sei lá, tomei uma Coca-Cola, deixa eu postar com a minha Coca-Cola, olha que linda na foto. uhum. Eu vejo assim, parece que as pessoas travaram. Mas não é Não só isso, conseguem ficar em casa e assistir um filme na Netflix sem estar com o celular na mão. mas não é só isso. O pai e a mãe têm que trabalhar. A educação é terceirizada para uma pessoa. A escola não é lugar de educação, é lugar de aprendizado. O pai e a mãe trabalham. Chega em casa e encontra uma criança que foi educada por um terceiro, que é outra história de vida. Se sente culpado. No fim de semana, papai e mamãe levam a criança no restaurante. Filhinho, onde você quer sentar? Filhinho, o que você quer comer? Eu estou delegando muito poder na mão de quem ainda não sabe exercê-lo. No momento em que a criança precisa ser modelada, ela tem que ter o exemplo do pai e da mãe. E sem me perceber, eu dou tanto poder para aquela criança que ela se torna um déspota mirim. Ela começa a mandar no pai e na mãe. Existe uma inversão de valores em virtude da busca da estabilidade na vida.
A falta de convívio, de contato é que leva a esse lugar. O que você faz com pacientes assim? Porque no meu caso eles chegam com dor. Muitas vezes assim, eles sentam, não querem nem falar, nem olhar na tua cara. Tá com o Hum. celular e assim. Aí o pai, a mãe fala, ele tem dor, ele tem assim, ele faz assim. Você não sabe nem a dor que a pessoa tá sentindo, né? Muitas vezes fala, eu já levei no psiquiatra. Ó, ele tá tomando isso, que ele é ansioso. Sabe a E dica? aí eu tenho que levar, ou eu entro com tratamento para DTM clínica, né, que é disfunção temporomandibular, que é a dor do bruxismo de vigília clínica, ou eu tenho que levar muitas vezes também cirurgia. Porque o disco articular, ele é reflexo da carga da musculatura que você solta. Só que essa carga vem dessa ansiedade. Aí eu pego um moleque de 13 anos, que tá com raiva do mundo, porque o iPhone dele já tá fora da época. Vamos falar real. E aí? Isso a dica que eu te dou, cara. Assim, olha que eu gerenciei um serviço em São Paulo que eu cuidava de 3.000 crianças e adolescentes, tá? Antes de falar com pai e mãe, fala com o cliente. Deixa o Mas o pai. problema tá aí, é isso que eu acho engraçado. Eles se dão a liberdade pro filho, mas na hora de entrar, não deixa. Faz Então, cara feia, acha aí ruim, meu filho é menor. não, você tem que falar, pai, mãe, dá um tempinho aí para eu conversar com o paciente, porque ele vai vincular muito mais fácil com você. Ele vai se sentir oprimido ou com medo de falar o que pensa e sente em frente da mãe e do pai. Eu Quando eu, tive um caso que eu falei pro pai, esse é o problema. quando eu atendo criança e adolescente em consultório, eu não deixo o pai entrar, nem a mãe. Eu já tive casos que eu falei pro pai, esse é o problema. O pai chegou, moleque com dor, passa o dia no celular, fone de ouvido, moleque inseguro para falar. O pai vira e dá um tapa na nuca dele e fala, ele vai fazer 18 anos, vai pro exército pra virar homem. Para ir Sim. trabalhar, para criar responsabilidade. Aí ele quer que eu resolva a dor do menino com. Realmente você, quando, como eu digo, você pega já o sintoma final, né, cara? É muito mais. Às vezes chega coisa lá que eu olho, eu brinco muito com a Gabi. Eu falo, meu, não tem o que fazer, cara. Sim. Não tem, vai ficar com dor, porque o cara tá tão reativo contra a gente que não tem. Aí você tem que abrir mão, cara. Tem que abrir mão. Porque a dor dele vai levar ele a buscar um tratamento mais cedo ou mais tarde. Porque você sabe que é impossível conviver com dor. É. Qualidade de vida. Eu tenho muito paciente assim, tem paciente que vem da dor do luto. Esses acho que são mais fáceis. Eles aceitam uma boa conversa. Eu não sei se é porque eu também falo, olha, eu já perdi minha mãe, eu sei o que você está passando, eles ficam mais abertos. Uhum. Eu acho que eles falam, poxa, ele passou o luto, então Sim. escuta ele, né? É É. difícil, é difícil. Cara, você sabe que um dos grandes segredos da terapia de grupo é as pessoas se apegarem à semelhança e não às diferenças. Quando eu me pego aquilo que é semelhante, por exemplo, a dor, né? A dor nos aproxima. Né? Eu também já passei por dor, você passou por dor, e isso acaba criando um vínculo terapêutico. Agora, se eu ficar olhando para as diferenças, por exemplo, o celular, o fone, o tênis, o cabelo, a postura, a fala, eu nunca vou conseguir um resultado positivo terapeuticamente falando. Então, essa dica da identificação, que nem você falou da pessoa enlutada, né? São as mais fáceis, até para tratar da dor, pô. A pessoa se abre. Eu brinco que é melzinho na chupeta, porque você fala, ó, larga a medicação, faz assim, isso passa, eu já passei. O cara, parece que ele ouviu o homem que estava vendendo os feijão mágico, entendeu? Eu estava fazendo mais sucesso que ele. No Sim. caso, eu vendia pelo convênio, né? Não. Mas é difícil, muito difícil. Mas para mim, hoje, assim, a molecada está sendo. Os Eu tenho, adolescentes, eles estão numa geração que me dá medo, porque eu não sei o que vai acontecer, não. eu A tenho medo. busca pela perfeição também, eu vejo casos que chegam para mim de gente lá, é tanta coisa na cara. É sério. Se você fazer uma degola e puxar,
cai prótese de silicone, sai material de rinomodelação, sai ácido hialurônico, sai botox, vai ser até um gato morto, velho. Mas sai Imagina. muita coisa. E você fala pro cara, e o cara tá mais assim, grupo até feminino. A busca, eles fazem a selfie no celular já com o programa para ficar com o rosto que quer. Uhum. Aí eles chegam no consultório pilhados, porque assim, eles não têm aquela vida e aquela foto. Uhum. E aí, às vezes, você fala, pô, e o cara ainda tomando medicação. Vinícius, assim, a antropologia diz que o ser humano vai ficar obsoleto. Já não tá, né? Você sabe que depois que a Ford lançou os primeiros carros, o cavalo ficou obsoleto. O É. homem tendo a inteligência artificial, ele vai ficar obsoleto. A gente está lidando com os efeitos da obsolescência planejada humana. Porque a nossa vida deixou de ser a nossa vida para ser a vida virtual. Eu vejo muita gente, ela vive assim, o mundo do Instagram, Facebook, do não sei o quê, porque tem que ter, porque tem que ser aceito, que a minha vida ali é linda, não acontece nada, mas o problema é, eles chegam no consultório de trabalho. Eles Sim, chegam com um problema que muitas vezes não consegue, que nem esqueci o nome dela, ela falou da dentição. Eu vejo muita gente chegar lá, que é coisa nos dentes que não dá, cara. sim, Porque sim. o cara já tá forçando, travando tanto, que se você pôr qualquer coisa nos dentes, vai cair. Uhum. Mas o cara quer ficar com aquele sorriso lindo, brilhando, branco, de dente de Mentex, o rosto com tanto preenchimento, mas assim, e a tua articulação? Ah, dói, então eu tomo alguma coisa para dor. Se não deu, eu vou no psiquiatra, eu falo que eu tenho depressão, ele me dá Rivotril. Quando Aí na vai verdade. aumentando o tônus. E aí você fala, você tem que tirar o Rivotril. Ah, não vou tirar. Uhum. Não, é interessante isso que você falou, porque é tanto procedimento estético que as pessoas estão entrando em transtornos dismórficos corporais. Transtorno dismórfico corporal é quando eu me olho no espelho e não me reconheço, cara. É como se aquele corpo não fosse meu. Eu perco a minha identidade. Aí ele pensa que é depressão, ansiedade, qualquer coisa, mas não. É um transtorno dismórfico corporal que tem um tratamento específico para isso. E esse que Fala é um um. pouco disso pra gente aí, tratamento, que eu acho que vai ajudar muita gente que vive de Instagram buscando a turma da harmonização, viu? Ah, a turma da harmonização é complicada. Lógico, vem pra mim depois, o funileiro acaba sendo eu, pô. Você imagina, cirurgião bucomaxilo, especialista em dor, pra onde você acha que vai no final pra arrumar? Você sabe, cara, o grande problema é a educação. Na escola, eles não preparam o aluno para a morte. Eles não sabem o que é a morte. Quando você vê propagandas na TV de cogumelo do sol ou do iogurte da Top Term, que te promete mais vida, né? Você fica com medo de envelhecer, você quer mais vida. A gente entra num quadro que se chama tanatofobia, o medo da morte. Então, a gente tinha que fazer uma reeducação no sentido de que é bonito envelhecer. Não é um problema, é natural. É começar a trazer a naturalidade a um fato. Como Entendeu? você vai fazer isso com as empresas farmacêuticas? Hoje a mulherada entra no Instagram, tem lá um aplicativo para arrumar o rosto. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo um movimento de atrizes americanas que tiraram as próteses mamárias. Eu vi. Eu estou vendo um movimento agora de respeito ao corpo das outras pessoas que antigamente não tinha. Estou vendo mulheres deixarem os cabelos brancos crescerem. Eu percebo que existe uma movimentação em torno dessa beleza artificial. Pra gente, pra mim, tá sendo muito difícil. Assim. Depois da pandemia. Mas vai ficar, viu, Vinícius? Mas... Faz uns 20 anos de dificuldade. Eu garanti a faculdade da minha filha. Eu brinco, mas é a verdade. Uhum. Eu garanti a formação. E se eu tiver mais um, vai garantir a formação do segundo. Porque Sim. virou é um absurdo. Eu vejo agora aqui também, eu vou operar uma professora. Hum.
ela chega travada porque ela tá com essa molecada. E ela fala, não há a mínima condição da aula. Sim. Mas o trabalho se torna um fator estressante e ansiogênico também. Se a pessoa trabalha pelo dinheiro e não porque gosta. Tem muita hoje, né? Hoje é só isso Pô, praticamente. cara, tem nego que trabalha por dinheiro e não porque ama o trabalho. Esse é um grande problema. A gente tem que entender que o dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. E esse trabalho bem feito tem que ser alguma coisa que eu farei pro resto da minha vida. Então eu tenho que gostar muito. Nietzsche fala uma coisa interessante, cara. Escolha bem o que te apetece, pois o universo vai conspirar para dissuadi-lo. Assim dizia Zaratustra. Ou seja, eu tenho que escolher muito bem aquilo que eu quero, porque a vida vai tentar me dissuadir. Nesse meu caminho como psicólogo, o salário, às vezes, me fazia questionar se eu queria ou não. As dificuldades, né? A minha carreira, até pouco tempo atrás, era visto como perfumaria. Né? Existiam preconceitos, tabus que tentam dificultar com que eu alcance aquilo que me apetece. Por isso eu tenho que escolher muito bem aquilo que eu quero na minha vida. Porque se eu não fazê-lo, terei uma vida de sofrimento. Sim. É difícil, Eu tenho pessoas que eu conheço que você vê que faz por amor. E às vezes você vai, que nem eu fui buscar uma vez minha filha, meu anjo da guarda da escolinha dela veio para mim e falou: tô travada. Pedi os exames, mas ela não retornou até hoje. Então acredito que quando ela retornar, eu vou pedir os exames de novo, eu vou ter que operá-la, porque já faz um tempo, né, dona Cacau? E eu quero ver como é que vai fazer. Mas é difícil, é muito difícil. Sim, sim. E algum caso assim que você já pegou que você fala, olha, não tem o que fazer mais. Vai viver assim, paciência. E tem, né, Vinícius? Quando a pessoa não quer, não tem jeito. Tem, né? A pessoa tem que querer. O querer é fundamental em qualquer tratamento. O desejo de mudança. Né? Se a pessoa não quer, É como realmente. se ela... Nós somos inertes, né? Até a hora de... O corpo é preguiçoso, né? Para você querer mudar seu hábito de vida, parece que você está movendo a rocha das rochas. Sim, sim. E é Mas difícil lá, né? né? O ser E é humano é difícil, né? Oi, quanto perdão. o ser humano é econômico. Isso é uma condição biológica. Quanto menos esforço ele puder fazer, menos ele fará. Ele gosta de tender ao descanso, ao repouso, a pular estágios, criar atalhos. E esse é um grande problema. Vai ser uma pedra mesmo. Bom, se você quiser deixar um recado para a galera aí, falar da dor, falar, ó, procura a gente aí, um É, recado da saúde mental desse povo para ajudar, porque para a gente tentar levar adiante aí um recado, para tentar um legado, porque tá difícil. primeiramente, agradecer a oportunidade de Eu que troca, agradeço, pô. muito legal. Foi Se alguém legal. procura no psicólogo Antônio Chaves ou no Pílulas Existenciais, no Pode Instagram. seguir, gente, que ó, assisto todo dia, viu? Procura lá que dá um jeito para Você me tudo. ajudou muito por tabela. Acho que meu irmão já te contou, né? Muito, muito, cara. Muito. Tô devendo uma visita pra você. E eu vou também Sério, eu tô devendo uísque, porque olha, eu passei por uma que eu assistia muito e me ajudava, viu? fico feliz, cara. A intenção Então, é graça. tá, joia. Antônio, valeu, obrigado aí pela força que você deu pra gente aí, obrigado por ter mostrado um pouco pra gente aí o que que é trabalhar nessa parte da terapia. Quem sabe agora muita gente aí que viu, que tem dor, que relutava, fala, bom, não é esse monstro de sete cabeças, vamos começar a fazer um tratamento correto, que a vida não é só Rivotril, né? Sim, com certeza. E a gente vai trocando figura. Quem sabe uma outra a gente arruma um psiquiatra, faz um triangulado legal. Vamos sim, eu topo. A hora que você conhecer algum legal aí, você chama e a gente manda bala. Fechou.
Se tiverem dúvida, gente, pode mandar no meu Instagram, no do Antônio, que a gente vai respondendo, tá bom? Tamo junto. Antônio, valeu, Obrigado. meu irmão. Obrigado. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Peraí.